Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Geotendência, que foi criado para que nós possamos discutir um pouco mais sobre geografia, especialmente para aqueles que estão cursando agora o ensino médio, ou mesmo para quem tem apenas curiosidade em saber mais a respeito desse tipo de conteúdo. Esse é o nosso primeiro vídeo da série semanal Que Há de Novo. Nessa série a gente vai comentar sobre alguns acontecimentos que ocorreram ao longo da última semana e que são importantes para que nós possamos compreender alguns conteúdos relacionados à área de geografia. Você precisa estar atento a esse tipo de informação, porque geralmente são fatos recentes que podem ser abordados em provas, exames e redações. Então, mãos à obra! Para quem acompanha os noticiários, deve estar sabendo que nesse exato momento há mais que 7.000 pessoas atravessando o território do México em direção à fronteira com os Estados Unidos, para se estabelecer definitivamente no país. Essas pessoas são provenientes de países da América Central, incluindo Guatemala, Honduras e El Salvador, e, segundo alegam, estão migrando devido a questões como desemprego, violência e perseguição. O governo estadunidense, por sua vez, tem feito pressão cada vez maior sobre esses países para que eles coíbam a saída dessas caravanas. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaçou cortar a ajuda financeira que destina para El Salvador, Guatemala e Honduras e ainda colocou 15.000 soldados na fronteira com o México para impedir a entrada dos ilegais. A medida controversa é uma entre tantas que Trump tem tentado colocar em prática desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, enquanto não consegue passar adiante a proposta de construir um muro para impedir a entrada de ilegais dos territórios ao sul. Além de enviar tropas em direção à fronteira, o presidente Donald Trump também assinou no último dia 9 um decreto que proíbe a concessão de refúgio para imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Esse decreto, por sua vez, provocou protestos por parte da ONU devido aos acordos internacionais que os Estados Unidos mantêm firmados desde 1967 e que garantem concessão de asilo e assistência para pessoas que estejam migrando em função de circunstâncias que atentam contra sua integridade no país de origem. O desfecho dessa história ainda está por vir, e a caravana, se combatida, provavelmente não será a última, haja vista que os problemas estruturais dos países centro-americanos, como a questão da criminalidade, estão longe de serem solucionados. Honduras, por exemplo, tem a maior taxa de homicídios das Américas, cerca de 55 pessoas para cada 100.000 habitantes. Enquanto os Estados Unidos querem fechar as suas fronteiras, o Japão, país conhecido pela rigorosidade das leis migratórias, quer facilitar a entrada de estrangeiros. A medida entra em vigor a partir do ano que vem e espera-se receber profissionais com competências específicas para trabalhar em setores em que falta mão de obra, como, por exemplo, o setor de alimentação, a construção civil, o cuidado com idosos e etc. A proposta visa atrair tanto migrantes com baixa qualificação como migrantes altamente qualificados, porém é necessário saber, ao menos, o básico da língua local. No mês passado, a taxa de desemprego no Japão atingiu o patamar de 2,3%, ou seja, o país encontra-se agora em situação de pleno emprego. No entanto, isso também é um sinal de que a mão de obra no Japão está se tornando cada vez mais escassa, haja vista que a situação demográfica do país não é das melhores. O Japão é um país com alta proporção de idosos, cerca de 30% do total, e está envelhecendo cada vez mais rápido, sem que haja reposição da força de trabalho ao mesmo ritmo. Assim, o futuro da economia japonesa está atrelado ao desafio de reverter esse cenário. O problema é que grande parte dos japoneses acha no mínimo desconfortável a ideia de flexibilizar a lei migratória do país. Por lá, muitos nativos consideram estrangeiros como cidadãos de segunda classe, e em muitas situações eles são discriminados, como por exemplo na hora de conseguir moradia por aluguel. Assim, qualquer mudança na lei vigente é tomada com muita cautela, a fim de evitar que os ânimos nacionalistas se tornem mais exaltados. O caso do Japão é um exemplo paradigmático para ilustrar a transição demográfica pela qual os países vêm passando atualmente. Há cerca de um século atrás, muitos japoneses deixaram seu país natal devido ao excesso populacional e à escassez de alimentos, e boa parte deles veio parar por aqui, em terras brasileiras.
Hoje, pelo contrário, é o Japão que vive o dilema da imigração e que precisa optar entre manter-se fechado ou, em vez disso, se tornar mais receptivo. Esse terceiro fato é extremamente polêmico. O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, tem declarado à imprensa que, ao assumir o cargo, vai transferir a embaixada do nosso país em Israel para a cidade de Jerusalém. Hoje, a embaixada se encontra na cidade litorânea de Tel Aviv. Essa decisão vai de encontro aos interesses da base de apoio do futuro presidente, formada em grande parte por cristãos e sionistas. Contudo, economicamente, deixando de lado o viés ideológico que essa decisão possui, a transferência da embaixada pode trazer consequências menos positivas. Hoje, os países árabes são parceiros comerciais importantes para o Brasil. Cerca de 10% do superávit comercial que nós temos com o resto do mundo advém das relações comerciais que nós mantemos com os países árabes. No caso de Israel, por sua vez, o Brasil tem acumulado déficit. A mudança da embaixada brasileira para Jerusalém, como é de se esperar, deverá vir acompanhada de retaliações. Alguns dias atrás, por exemplo, o Egito cancelou uma visita oficial do governo brasileiro em função dessas declarações dadas pelo futuro presidente do nosso país. Assim, existe a possibilidade de que as relações diplomáticas do Brasil com os países árabes possam vir a ruir. Alerto, é uma possibilidade. Somente os Estados Unidos e a Guatemala mantêm embaixada na cidade de Jerusalém, enquanto os outros 190 países que fazem parte da ONU mantêm embaixada atualmente na cidade de Tel Aviv, onde está, por enquanto, a embaixada do Brasil. É importante ressaltar que as divergências entre os judeus e os árabes pelo controle da cidade de Jerusalém, da região que hoje é conhecida como Palestina, remonta a séculos atrás. Do século XVI até o começo do século XX, a região da Palestina ficou sob o controle do Império Otomano, de origem muçulmana. Após acabar a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi desmantelado e, no seu lugar, assumiu o controle da região o Reino Unido. Durante a ocupação britânica, os judeus, cuja maioria estava exilada na Europa ou então no norte da África, voltam a se estabelecer na Palestina. A região é considerada historicamente o seu lar original. No entanto, o fluxo migratório acirrou as tensões com os árabes já estabelecidos no local. E então, em 1948, o Reino Unido decide sair da Palestina e, em conjunto com a ONU, resolve-se que a região seria dividida em dois estados independentes, um estado judeu, que no caso é Israel, e outro estado de origem árabe. A decisão não foi aceita pela Liga Árabe. E, portanto, assim que o Reino Unido saiu da Palestina e o Estado de Israel declarou sua independência, iniciaram uma série de guerras que culminaram com a anexação da região da Cisjordânia e da faixa de Gaza pelo Estado israelita. Assim, eles acabaram ocupando também a cidade de Jerusalém como um todo e, desde então, têm controlado ela diretamente. Pela Resolução 181 da ONU, a cidade de Jerusalém deveria ser administrada internacionalmente, na condição de corpus separatum, ou seja, um ente administrativo à parte. Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 religiões distintas: a religião muçulmana, a religião cristã e a religião judaica. E enquanto não se chega a um acordo final sobre o seu status, os conflitos continuam. O Enem 2018 aconteceu agora nos últimos 2 domingos, e aproximadamente 4 milhões de pessoas fizeram as provas com a finalidade de ingressar no ensino superior a partir do ano que vem. No primeiro dia, foram trabalhados os conteúdos de linguagens e códigos e também de ciências humanas, além da própria redação, cujo tema falava sobre as fake news e suas influências sobre o comportamento das pessoas. Já no segundo dia, foi a vez de matemática e ciências da natureza, incluindo física, biologia e química. Na prova de ciências humanas, que de fato é aquela que nos interessa aqui no canal, foram feitas 45 questões. Dessas, nada mais, nada menos que 17 itens estão associados diretamente com os conteúdos de geografia. Neste ano, os assuntos que apareceram na prova foram transporte e mobilidade, dinâmica hídrica, solos, climas, relevo e meio ambiente, globalização, migrações, geopolítica contemporânea, população e transição demográfica e, por fim, cartografia.
Ao longo da semana, a gente vai comentar essas 17 questões que eu mencionei, e se você tiver interesse em assistir aos próximos vídeos, continue acompanhando o nosso canal. Bom, galera, é isso. Eu espero que as informações que eu trouxe tenham sido proveitosas. E se você quiser continuar acompanhando a gente, não esquece de verificar os próximos vídeos que serão lançados ao longo dos próximos dias. Muito obrigado, um grande abraço e até!